Você ama seriado de época, mas já assistiu quase tudo que tá passando na televisão? Bem, talvez você não tenha assistido Outlander, que ainda tem a facilidade de ter 2 das 3 temporadas na Netflix. Hoje eu vou falar de uma série que já está há um tempinho no ar, mas ainda não é devidamente valorizada. É a série britânica Outlander. Essa série ela tem 3 temporadas, na Netflix você encontra até a 2ª temporada. A 3ª temporada ela tá acontecendo, então daqui a pouco deve chegar na Netflix, provavelmente vai acabar e aí deve chegar na Netflix, mas você consegue acompanhar a 3ª temporada através de outros meios. Bem, falando um pouco da série, ela é britânica e dentro disso tem todas as qualidades que uma série britânica normalmente tem. Cenários, fotografia e figurino das personagens impecáveis. Eu não sei o que acontece com as séries britânicas, todas elas são excelentes por natureza e Outlander não peca nem um pouco. Inclusive, eu acho que aumenta ali o padrão das séries britânicas. É uma série impecável, realmente, nesse lugar, nesse quesito. Ela é baseada em uma série de livros que acompanham o mesmo nome, que eu não sei quantos livros tem, eu não cheguei a ler os livros, mas eu sei que tem vários livros que contam essa mesma história. Então, uma série baseada em livros. E aí temos uma coisa divertida, bacana, que funciona bastante nessa série, que muitas vezes não funciona, seja em seriados ou em filmes, que é aquele tipo de narrativa que a gente consegue identificar uma transcrição de um livro, porque temos a personagem principal, que é a Claire, e muitas vezes a gente vê ela falando, fazendo uma narrativa como se a gente estivesse lendo um livro. E muitas vezes isso não é feito de uma forma que combina com a televisão, que fica legal, que fica bacana, que você tem a sensação do tipo, poxa, isso é melhor no livro, não sei porque que estão fazendo dessa forma aqui. Uma transcrição que fica meio pesada, meio truncada. Isso acontece, por exemplo, na minha opinião, com American Gods. Mas aqui funciona muito bem, funciona de uma forma muito boa, casou muito bem com a onda, com a vibe do seriado. Se eu for contar a sinopse do seriado aqui pra vocês, vocês vão achar que é um seriado de ficção científica, porque a premissa da história é uma moça que toca numas pedras a la Stonehenge, e aí ela volta 200 anos no passado. Ela vai pro passado, ela tá em 1900 e alguma coisa no começo do seriado, e aí ela volta pra 1700 e alguma coisa. Só que o bacana do seriado é essa temática do lugar de ficção científica, de ir para o passado, voltar pro futuro e coisas do gênero. Isso é só um mote ali, uma faísquinha para um romance. Outlander é claramente um romance. E essa temática de ir pro passado, voltar pro futuro, quase não é abordada no seriado. Não sei se nos livros existe uma mitologia maior em relação a isso. Mas no seriado isso não é o foco, é só um pano de fundo para uma outra história, que é a história do drama da Claire com o Jamie, que é o par dela. Aliás, já que eu toquei aqui no Jamie, o Jamie é um ser que todo mundo quer ficar com ele, quer passar uma noite com ele. A Aimee quer isso desesperadamente, eu quero isso desesperadamente, porque ele é aquele personagem perfeito que, assim, não tem nenhuma falha, é um cara muito bonzinho, muito maravilhoso, sabe? Sedutor. Ele é o novo ícone de homão da porra. Temos aqui o Rodrigo Hilbert, o Jamie dá de 10-0 no Rodrigo Hilbert. Inclusive, parece que os atores aqui, eles ficaram juntos, eles não conseguiram resistir à química que realmente existia entre eles. Como eu não li os livros, fica até uma dúvida aqui se de fato lá a mitologia da viagem no tempo é um pouco mais abordada. Mas eu acho que no seriado isso realmente não deveria se tornar o foco. Tem alguns poucos episódios nessas 3 temporadas que isso é comentado, que eles tentam ali aumentar um pouco a mitologia, tentam ali explicar, mas é feito de uma forma muito bacana que realmente você não precisa saber, você nem tem vontade. O bacana é a vida da Claire, que é a personagem principal, que ela volta no tempo e aí ela vai descobrindo que ela gosta mais de ficar no passado, muito por conta do Jamie, que é o par dela, do que qualquer outra coisa. O bacana do seriado é que ele também começa de uma forma muito tranquila. A primeira temporada você fala, é um romance leve, não tem nada demais. Beleza, é muito bem feito, vou continuar assistindo. Aí chega na 2ª temporada e começa a rolar umas coisas pesadas que, assim, são dignas de nível Game of Thrones. Se duvidar, é até pior, de verdade. Tem umas cenas ali que são, assim, pesadas mesmo. Eles não seguram, eles não fazem alguma coisa um pouco menos crível, eles fazem ali na lata mesmo. Isso é bem bacana porque você vê que é um seriado que, se tiver que ir para algum caminho, ele vai. Não à toa, na 2ª temporada temos uma mudança radical, muita coisa muda e depois volta a ser como era antes, mas aí você vai vendo uma evolução, inclusive na linguagem de como as coisas acontecem. Então é um seriado que começa muito leve, talvez você comece assistindo e fale assim, esse seriado é quase uma coisa meio teen. Passa essa sensação no começo.
mas depois ele vai amadurecendo conforme você vai assistindo. Eu achei isso bastante rico e uma postura até bastante ousada pro que a gente costuma ver na televisão. Eu não acabei ainda a temporada, eu posso até mudar de ideia depois, mas eu poderia arriscar a dizer que é um dos melhores seriados desse ano, sim, deve estar ali entre os top 5, provavelmente. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso vocês tenham alguma indicação, escrevam aqui embaixo nos comentários. Até segunda-feira. Um beijo, tchau, tchau.